Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de rede de distribuição de energia elétrica. Estamos falando neste módulo sobre linha viva, através do livro do professor Jucemar Cardoso da Silva, que escreveu o Manual para Trabalhos em Redes de Energia Elétrica Energizadas, linha viva. Estamos desenvolvendo então esse conteúdo. Professor Jucemar, já com vasta experiência em rede de distribuição de energia elétrica e com foco nos últimos anos em linha viva. Convidamos o professor Jucemar e ele faz parte então aí do nosso grupo de professores, né, do corpo técnico do CETEC Treinamentos. Pessoal, esse modelo de aulas tem sido através de entrevistas, né? Na semana anterior já disponibilizamos a primeira entrevista, iniciando esse assunto linha viva, e estaremos dando continuidade nesta semana. Eu já quero iniciar aqui então, pedindo aqui para o professor Jucemar se apresentar. Professor Jucemar, pode falar aí. Caríssimos amigos internautas, saudações a todos. Desejo de que todos estejam gozando de muita paz e muita tranquilidade. E, a verdade, estamos vivendo um momento, devido a este vírus que assolou a sociedade atual, aliás, o mundo inteiro está vivendo um momento delicado. E nós, respeitando as autoridades competentes, ficamos em casa. E os meios de comunicação, a internet, nos ajuda a nos aproximar. E é desse jeito que eu quero dar a minha contribuição, de falar um pouco daquilo que a gente conhece e quem sabe, colaborar também com a tua carreira profissional, o teu saber. Então, o pouco que eu sei, quero que você também saiba. Então, eu quero trocar experiências com você. Que nesse momento delicado da nossa vida, da sociedade atual, possamos respeitar as autoridades competentes, ficar em casa, mas ao mesmo tempo somar conhecimento, trocar experiências, e é nesse sentido que eu quero convidar você a partir de agora a fazermos juntos. Que nós possamos verdadeiramente fazer desse momento um momento agradável, de conhecimento, e de crescimento profissional e, por que não dizer, de crescimento também pessoal. Professor Jucemar, já vou largar aqui a primeira pergunta. Professor Jucemar, muitos eletricistas que trabalham na linha morta desejam, né, um dia trabalhar na linha viva. Bom, só lembrando aqui o nosso aluno, o que trata a linha morta, o que trata a linha viva? A linha morta trata dos serviços realizados em rede de energia desenergizada, né? Onde é possível ali abrir a chave, é possível ali fazer um aterramento temporário, é possível fazer os passos exigidos pela NR10 no que diz respeito a serviços com rede desenergizada. A linha viva é quando não é possível fazer o desligamento. A NR10 ela permite, né, desde que seguindo os procedimentos adequados, que os serviços sejam feitos com rede energizada, que é a linha viva, muito conhecida principalmente, né, na média tensão, quando a gente vê ali aquele pessoal trabalhando ali com aquelas mantas laranjas, caminhão específico, é o pessoal da linha viva. Para aquele eletricista que trabalha na linha morta e almeja chegar na linha viva, né? Qual a recomendação, quais os desafios maiores que esse eletricista vai encontrar, o professor? Bem, se no meio a eletricidade ela já exige um altíssimo grau de segurança, quanto mais essa segurança deve estar acentuada quando nós falamos de linha viva. Ou seja, o eletricista ele está trabalhando ao contato com um cabo energizado em alta tensão e não pode haver erro. Se nós falamos que não pode acontecer um erro lá no 380, no 220, aqui, quando se fala em linha viva em alta tensão, muito menos. Então, o eletricista que se dispõe a entrar na plataforma, no cesto, e trabalhar com a rede energizada, é importante ter esse sentimento de que não pode errar. Não pode errar. Por isso ele deve estar devidamente treinado,
deve estar em condições psicológicas, em condições fisiológicas de fazer o trabalho concentrado naquilo que vai ser feito. Ou seja, a execução do trabalho em linha viva não pode haver falhas. Ah, mas se acontecer um problema, o religador ele está bloqueado e vai desarmar, etc, etc, etc. A responsabilidade do eletricista de linha viva, além da segurança dele e do colega, das pessoas que estão envolvidas no trabalho, é também a segurança do sistema. Se uma vez foi contratado para fazer um serviço com linha viva, com o equipamento ligado, significa que não podemos desligar o equipamento, não podemos desligar o alimentador. Então, a segurança ela é do sistema e das pessoas. Portanto, estamos ali para fazer um trabalho com a rede energizada e mantê-la energizada. Esse é o intuito. Por isso, o eletricista, retomo, tem que ser devidamente treinado e estar realmente apto a fazer isso. Não pode acontecer erro. Não pode. Né? É importante que tenha esse raciocínio para fazer primeiro e depois se colocar a atenção em outras coisas. A atenção principal é no trabalho, focar no trabalho que está sendo executado. É verdade, professor, é verdade. A atenção, né, o cuidado. Eu tenho dito que a área elétrica ela tem certas peculiaridades comparado com as outras áreas. Por exemplo, a área mecânica. Quando você está ali observando uma polia, uma engrenagem, é visível o risco. Né? Quem tem cabelo comprido não pode chegar perto porque vai enrolar o cabelo, vai enroscar a manga da camisa, manga comprida. Né? É visível o risco. Né? Qualquer criança consegue identificar. Já na eletricidade é diferente, né, professor? Na eletricidade não é possível ver o risco. Né? Então os cuidados, né, exigidos pela NR10 principalmente, e linha viva, né, com a rede energizada, basta um piscar de olhos, né, e já foi feito ali, já ocorreu ali o acidente, né, que muitas vezes é fatal. Professor Josemar, vamos para frente então. Bom, com a necessidade desses cuidados, né, a gente vai de encontro com os EPIs, né, professor? Os EPIs da linha viva são EPIs específicos, né, equipamentos de proteção individual, são específicos e bem peculiar, né, para esse tipo de trabalho, né, professor? Quando a gente fala dos EPIs básicos na linha viva, logo já vem à cabeça a luva, não é? A luva de borracha na classe de tensão, que hora vai ser feito o serviço, a manga, né? Tanto que tem uma conversa dos profissionais da linha viva, que quando se fala no serviço em si, vocês vão bater manga, né? Porque realmente são os EPIs básicos, né? Então, mas além da luva, além da manga, é importante citar de que o serviço ele só pode ser executado quando o profissional está também com o capacete, com o óculos, não é? E algumas empresas e alguns procedimentos de algumas concessionárias até exigem o balaclava, ou seja, fica só o olho de fora e de por cima ainda vai um óculos de acordo com a condição do tempo, né? Óculos amarelo, branco ou escuro, né? E às vezes até o verde, de repente, quando a situação exige. Então, mas os básicos são esses, né? A roupa é anti-chama, o capacete, o óculos, a luva, a manga. A luva é importante citar de que a luva de borracha ela tem uma outra luva de vaqueta por cima, ou seja, de couro, que ela protege a luva de borracha. E é importante ressaltar também de que essa luva é um pouco mais dura do que o normal, as outras luvas. E às vezes pegar uma porca, um parafuso, dificulta um pouco. Por isso o eletricista em linha viva ele tem que treinar isso periodicamente. Às vezes fica há tempo sem trabalhar. Por isso que quando eu falei lá atrás de que o líder periodicamente tem que ir no cesto, também para isso, para não perder esse costume, essa habilidade de trabalhar, de pegar a ferramenta, de pegar o equipamento, de colocar uma porquinha. Isso acontece muito, o pessoal quando vai instalar um para-raio, por exemplo, que a porquinha é menor, e aí vai colocar ali e realmente é dura aquela luva, e se não tiver determinada técnica, fica difícil de colocar.
Então tem que praticar, isso é prática. Uma pessoa que nunca trabalhou com aquela luva, vai botar a luva e vai ser difícil até fazer o serviço. Mas praticando, fazendo um trabalho, se consegue fazer. São maestros, né? Alguns profissionais aí que quando embarcam naquele cesto parece que estão operando uma nave e que estão indo com uma tranquilidade, que pegam um parafuso, uma porca e faz o trabalho com uma tranquilidade incrível. Mas isso é prática. É como ver um jogador de futebol que tem habilidade com a bola e faz de tudo. E às vezes um perna de pau vai ali e não consegue fazer nada. Então, o profissional tem que treinar, ele tem que ser dedicado naquilo e de repente na garagem, num dia de chuva, etc., bota a luva e começa a pegar as porquinhas menores, colocar num parafuso, etc., para ganhar habilidade, para ganhar prática, porque realmente precisa de treinamento, né? Eu costumo dizer que eletricista de linha viva não é só querer, isso é um pouco também da vontade, do desejo de fazer e dom também, dom. Acho que tudo na nossa vida a gente tem que ter dom, tem que querer, tem que desejar, mas tem que ter dom. E a busca de fazer melhor é de cada um de nós, né? Mas os EPIs não podem faltar. Sem EPI, não tem serviço. Lembrando que os EPIs, né, eles são regulamentados pela NR6, uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata só sobre equipamentos de proteção individual. Professor, a gente vê que existe ali um caminhão que tem uma diferença, né, professor? Não é um caminhão comum da linha viva. Fala para nós aí sobre quais as peculiaridades, professor. Qual a diferença do caminhão da linha viva para o caminhão da linha morta? O veículo, o caminhão de linha viva. Esse veículo é um veículo, sim, especial. Tem várias particularidades. Ele tem um sistema hidráulico com uma performance bastante inteligente e até muita técnica, muita tecnologia nesse caminhão. A lança dele, ela é isolada, a maioria deles para mais e às vezes até dobra o nível de tensão de que ele está em serviço. E os cestos, eles são com, ainda por dentro daquele cesto laranja que a gente todos veem por aí, por dentro daquele cesto ainda há uma capa, conhecido como line. Line é uma capa por dentro daquele cesto que possibilita essa isolação, né, do profissional que ali está. Então, o caminhão ele tem várias particularidades. E é importante ter um raciocínio, e eu até falo no livro, para que, se não for necessário, não trafegar em estradas de terra para o caminhão ter uma vida útil maior. Mas quando tiver que trafegar, que não trafegue acima da velocidade permitida, de forma que o caminhão não balance muito, para que ele tenha uma vida útil, né, mais alongada. Mesmo porque não se pode pensar só no veículo, e sim em todo o arsenal de ferramentas, de equipamentos, de coberturas, de tudo que o caminhão carrega para fazer o serviço. Então é importante que se está baseado no veículo a segurança do profissional. Digo isso porque o próprio caminhão ele deve ser submetido a testes periódicos para garantir essa isolação, de forma que o profissional realmente esteja isolado do potencial da terra quando está lá no cesto, né? O caminhão ele tem um ponto de aterramento e todos os serviços devem ser feitos mediante esta regra, ou seja, primeiro aterra o caminhão e depois o eletricista ele vai para dentro do cesto e essa lança, né, ela é isolada, né, e de forma que garanta a segurança. Para isso ele é testado periodicamente, é exigido que seja feito com equipamentos no laboratório que tenha realmente confiança, né, e que possa fazer o teste e garantir de que aqueles equipamentos, as coberturas, as ferramentas, o próprio line do veículo, né, e aquele cesto, todo o equipamento deve estar garantido, etiquetado, de forma que o teste foi feito e está por mais um período garantido para
serviço. O caminhão deve sim ser tratado como um equipamento especial, um equipamento que merece e deve ser cuidado, porque depende também deste a segurança dos profissionais. Verdade, professor. A sua fala me faz lembrar algo que um amigo meu, um engenheiro eletricista, um dia falou. Ele disse que foi numa indústria que produz a Hits, né? A Hits, Hits do Brasil. Ele esteve visitando a empresa e percebeu que tinha algumas varas de manobra que estavam ali sucateadas. E a princípio, visivelmente, né, não dava para perceber o motivo que essas tinham sido sucateadas. E ele perguntou ali para o instrutor por que elas estavam, né, amontoadas na sucata. E o instrutor pegou uma daquelas varas, mostrou bem de perto, né? E ele foi possível perceber pequenos arranhões, a vara de manobra, né, isolada para fazer as manobras das chaves facas, chaves fusíveis. E ele, segundo aquele instrutor, esses pequenos arranhões já tinham comprometido aquele equipamento, né? E nas palestras, nos cursos que ministramos, eu sempre lembro, né? Todo EPI que possui a característica isolante, um cuidado especial. Porque a nossa vida, né, pode correr risco por um descuido que tivemos com o EPI, por exemplo, né, com uma vara de manobra que está arranhada e já perdeu as características isolantes, com o capacete do eletricista. Muitas vezes não se tem o cuidado necessário com o capacete, se joga para um lado, joga para o outro, e ele começa a arranhar. E esses arranhões vão fazer com que ele perca a característica do fabricante, característica isolante, né? Esses capacetes são fabricados e eles protegem, né? Eles também têm a característica isolante. Não, é diferente do capacete do mecânico, diferente do capacete do pedreiro que trabalha na obra civil. O capacete do eletricista é classe B. Ele tem, além da proteção mecânica, ele tem um verniz isolante que protege contra contatos, né, com algumas partes energizadas. Então, uma vez ele arranhado, é uma proteção já que eu já não estou tendo, né, por conta desses arranhões. Enfim, todo equipamento que possui característica isolante é necessário, né, um cuidado especial, um cuidado a mais, porque esse descuido que porventura haja pode ser ali o motivo de um acidente, né, professor? Nós vamos para frente. Algo que sempre chamou muita atenção, professor, até quando criança, eu via aqueles homens, né, da Força e Luz, né, antigamente a gente chamava de Força e Luz, os homens da Força e Luz, aqui em Criciúma, né, era Força e Luz de Criciúma, os homens da Força e Luz com aquelas mantas laranjas, aquelas coberturas, aquelas mangas, é bonito de ver. E até hoje eu acho bonito de ver, né, porque parece, né, um negócio mais organizado, né, para começar o trabalho, eles ajeitam todos os equipamentos, EPIs ferramental em cima de uma manta, com todo aquele cuidado, devido à necessidade de evitar arranhões e tirar a característica isolante. E depois lá em cima, né, com aquelas mantas, aquelas coberturas, é muito bonito de ver, né, professor? Mas fala para nós sobre essas proteções que se coloca, né, ali enquanto no serviço com a linha viva. Bom, de que forma que vamos possibilitar, não é, o profissional trabalhar num único potencial por vez? Aí vem o uso das coberturas. As coberturas, que aí nós temos vários tipos de cobertura. Dentre eles, nós temos um lençol partido, nós temos as coberturas rígidas, nós temos coberturas de tamanho diferente, de 300, de 600, não é? E essas coberturas elas servem especificamente para cobrir o potencial que não se está trabalhando, ou seja, ele não está sendo feito serviço naquele momento. Então a regra básica é essa. Você entra na rede cobrindo, ou seja, chega na primeira fase, cobre ela, passa, cobre a segunda, cobre a terceira, trabalha na terceira, depois vem, cobre, trabalha na outra, deixa tudo coberto. Então depois quando sair, sai descobrindo. Então a questão é, nunca se dá as costas para uma rede que não está coberta, se dá uma distância de braço para cada lado, no mínimo, para as coberturas realmente estarem cobrindo toda essa área, e aí se faz um trabalho nesse potencial que você descobre para fazer o trabalho.
mas não se executa nenhum serviço sem as coberturas. Então são vários tipos de cobertura, devem ser usadas, né? É melhor usar mais e não correr determinado risco do que se correr um risco por falta de uma ou outra cobertura. Então, algumas pessoas eu já ouvi no campo dizer, oh, isso aí é Natal, é um presépio, de tanta cobertura que coloca, né? Alguns são mais, se precaver mais e outros menos. E às vezes a autoconfiança, um eletricista mais acostumado, mais antigo, ele vai deixando, às vezes, uma cobertura de lado, outra, né? Mas, enfim, a questão é que a regra básica é essa. Deve-se cobrir tudo o que não se está trabalhando e se entra cobrindo e sai descobrindo o sistema. Importante que tenha esse raciocínio. Não se dá as costas para nada descoberto sem a cobertura adequada. Cobertura adequada. Principalmente quando eu vou soltar um cabo ou colocar numa cruzeta auxiliar, se coloca a cobertura e ainda o mangote, preferência colocar grampo para que ele não corra também. Tudo bem pensado, tudo bem conversado, dialogado com o líder, com a equipe, de forma que não se tenha que carregar um fardo depois que a gente não vai poder carregar sozinho. É importante ter cuidado e nunca se ouviu dizer que se exagerou na segurança e se deu mal. Importante é que realmente coloque, você tenha consciência da segurança que você colocou a sua equipe e que você está também. Então, cobrir e cobrir. Cobrir sempre é um sinal de sabedoria do eletricista de linha viva. Essa frase é boa, professor. Nunca se ouviu dizer que alguém exagerou na segurança e se deu mal. Essa frase aí eu já anotei aqui, professor. Nunca se ouviu dizer que alguém exagerou na segurança e se deu mal. Agora, o contrário não é verdadeiro, né? Sempre que ocorre um descuido, ou na maioria das vezes, que seja algumas vezes, uma vida, quanto vale uma vida? Segurança. Vamos para frente, pessoal. Professor, a gente percebe que quando o pessoal da linha viva faz uma substituição de alguns equipamentos, como a chave fusível, por exemplo, eles colocam uma chave em paralelo, uma chave provisória em paralelo, né? Inclusive, né, com elos fusíveis, para que o sistema continue protegido, né, professor? Explica melhor para nós essa história. Na linha viva, quando se é chamado para fazer a substituição de uma chave fusível, seria tão simples, né? Ir ali e bypassar essa chave, se pensar, né? Que esse bypassar, né? Colocar um cabo por fora e conectar. E depois tirar a chave fora, fechar ela de novo com o outro fusível e aí então voltar ao normal. Só que aí existe uma exigência que a gente coloca. Ou seja, quando nós vamos substituir uma chave faca, isso pode ser feito assim. Porque a chave faca já não tem uma proteção, ela é só manobra. Mas quando eu vou colocar a substituição de uma chave fusível, significa que ela está protegendo um sistema, que ela está protegendo um alimentador. Se eu simplesmente bypassar e não proteger, eu tiro a proteção do sistema. Agora, pode ocorrer um problema naquele momento em que eu estou fazendo a troca da chave? Pode. Então nós temos um bypass com chave, ou seja, com um fusível de proteção. Então é importante ter esse raciocínio. Se coloca esse bypass, mas protegendo ainda o sistema. Ou seja, precisa continuar com o fusível. Mesmo que eu retire a chave fusível dali, eu coloco um outro fusível de proteção. Existe um equipamento apropriado para isso. E você deve seguir essas regras para não tirar a proteção do sistema.
Show de bola, show de bola. Professor, no seu livro você menciona sobre os cuidados especiais necessários quando da substituição de um para-raio na linha viva. Qual o perigo, professor? Quais esses cuidados também? Bom, quando se fala em para-raio, é costumeiro a equipe de linha viva substituir para-raio, instalar para-raio com a rede energizada. Agora é importante, caríssimos, de ter um sentimento. Primeiro, o para-raio ele deve ser antes testado. Testar o para-raio. Você pegar um equipamento, o megômetro, e testar o para-raio, para ter a certeza que ele não está em curto-circuito. Porque isso seria uma fatalidade. Na hora que você conectar um para-raio em curto-circuito, porque você irá conectar uma parte ao terra e a outra parte na fase já energizada. Não é verdade? Então, de posse dessa informação, o que se pede para fazer no procedimento? Se testa o para-raio antes. Claro que, na maioria das vezes, eu já tenho encontrado isso em campo, geralmente a equipe ela não tem o equipamento para testar o para-raio. E aí você deve proceder com outros procedimentos, que eu aconselho, mesmo que o para-raio tenha sido testado, né, no laboratório, na garagem, na oficina, que lá no campo o eletricista proceda desta forma também. Sabe que um dia desse, eu estava dando reciclagem de linha viva numa empresa, e eles que me ouvem agora nesse momento vão lembrar deste dia. Né? Eu falava exatamente disso. Olha, esse para-raio foi testado e o pessoal, não precisa, pode deixar assim. Não, então coloca de longe. Coloca com o pega-tudo, quer dizer, o bastão pega-tudo. Então você pega o para-raio, você coloca ele no lugar, você liga o cabo terra no para-raio e o fase, a alimentação do para-raio, ou seja, o ponto da fase que você vai ligar o para-raio, você pega com o bastão pega-tudo à distância, mas com o para-raio protegido. Ou seja, com uma cobertura, uma 600 ou uma 300 em cima do para-raio, amarrado com uma corda, e aí você, com o bastão pega-tudo, encosta em cima do para-raio. E isso foi feito lá. Mas, digo para vocês, para que até eu tivesse essa oportunidade de ver de perto, e aqueles profissionais que lá estavam naquele dia, nós tivemos a surpresa daquele para-raio estar em curto. E quando foi encostado em cima do para-raio, aquela explosão daquele para-raio que estava em curto. Incrível. No treinamento isso aconteceu. Isso para mim foi bom. E para aquelas pessoas que lá estavam também. Eu posso até citar. Nós estávamos no treinamento aqui na Cooper Aliança, aqui na Içara. Né? E o meu guru, o Joaquim, estava lá com a gente e nós pudemos presenciar isso. Né? Que bom que a gente tinha feito o procedimento correto. Né? Caso não tivesse feito, esse para-raio podia ter saltado uma parte dele, podia ter pegado alguém, né? E, enfim, podia ter acontecido algo pior. Mas não. Todo o procedimento tinha sido feito dentro daquilo que a gente está falando aqui. Então, não podendo fazer o teste, eu até aconselho fazer isso sempre, tá? Mesmo que o teste seja feito. Coloca o para-raio no lugar, cobre ele com uma cobertura, uma 300, uma 600 em cima até melhor, amarra bem, depois de ligado o terra, e depois com o bastão pega tudo, encosta em cima a fase, de forma que você tenha certeza de que ele vai estar energizado e não vai estar dando passagem naquele momento. Isso é segurança, isso é cuidar. Para-raio, perigoso na instalação com linha viva. Portanto, seguir o procedimento é garantir a sua segurança e a segurança da equipe. A palavra-chave também, né, professor? Seguir os procedimentos, né? NR10 fala sobre a necessidade de todo o trabalho, né, ser desenvolvido procedimentos, né, um passo a passo. Inclusive, né, em uma próxima aula, né, professor Jusemar, nós estaremos falando, porque no livro tem uma série de procedimentos, um passo a passo, né, para que mesmo que o eletricista não tenha tanta experiência quanto, né, os seus parceiros, ele vai fazer com a mesma segurança. Eu entendo os procedimentos, professor Jusemar, de suma importância, tanto para aquele eletricista que tem 15, 20, 25 anos de experiência,
quanto para aquele eletricista, professor, que iniciou há pouco tempo, né? Por quê? Porque o procedimento define o passo a passo e não existe muita margem de erro quando se segue um procedimento homologado pela distribuidora, pela empresa, pela indústria. Bom, e daí você pode me perguntar, por que é tão importante para aquela pessoa que já tem 20, 25 anos de experiência? Afinal, ela já fez isso muitas vezes, ela já sabe fazer com os olhos fechados, e isso já é um grande risco, né? Esse excesso de segurança. O excesso de segurança faz que muitas vezes o profissional se sinta com a vontade de pular etapas, né? Porque ele já está com muita experiência e ele sabe da forma que tem que ser feito. Mas esse pular etapas, esse pular passos do procedimento também tem trazido acidentes, né, professor? Muitos amigos, inclusive amigos em comum meu e do professor Jusemar, tiveram acidentes, e alguns acidentes graves, né? Visto que eu e o professor Jusemar, nós temos viajado nos últimos anos nas distribuidoras de energia de Santa Catarina, principalmente nas cooperativas de energia. São 22 cooperativas, né, professor? A gente tem viajado bastante falando para os eletricistas das cooperativas de energia sobre a necessidade de manter os cuidados, mesmo para eles, que a maioria deles tem 20, 25 anos de experiência. E no meio deles a gente também ouve histórias, né, de acidentes que constatam, que comprovam, né, essa situação, né, do excesso de confiança. Então o procedimento é muito importante também, né, para aquele profissional que já está há muito tempo. Ele precisa, independente do conhecimento dele, ele precisa seguir o passo a passo. E para aquele profissional que está iniciando recém, né, ele já vai ter ali uma receita de bolo, né, para ele fazer com uma forma eficiente, e segura. Professor Jusemar, o que mais que eu observei aqui no seu livro? Professor, eu vejo ali no seu livro, em alguns momentos, inclusive vários momentos, você citando a preocupação quando se vai realizar um trabalho com a linha viva, quando se tem bitolas menores, né, principalmente falando em média tensão ou alta tensão, né? O cabinho 4, que o pessoal chama, né, ou cabo 4 AWG, ou cabo 6 de cobre, cabo 6 CU. Existe um cuidado a mais, né, professor Jusemar, quando se trabalha com cabos com bitolas reduzidas, é isso? O trabalho de linha viva, caríssimos, antes e durante da execução do serviço de linha viva, devemos seguir procedimentos. E o primeiro deles é chegar, a gente chama no curso de conversa ao pé do poste. Ou seja, é quando o líder reúne toda a equipe, todos os eletricistas, ou seja, a equipe que vai interagir ou não, e conversa sobre o trabalho. Ou seja, de desenhar aquele serviço de como vai ser feito, escutar os membros da equipe, de forma, de repente, até de mudar a sequência que ele já tinha imaginado. Para quê? Para garantir a segurança de todos e do sistema. Esse inspecionar, verificar até o vão inteiro, o vão. Veja, lá no poste que está lá na frente, no poste e na cruzeta que vai ser executado o serviço, no vão inteiro. Né? Um vão antes e o depois, para que realmente a gente tenha certeza de que nada vai acontecer de errado. Né? De ter a certeza de que toda a estrutura vai suportar, às vezes, um tensionamento do cabo, colocar um bypass, etc, etc. Né? Principalmente quando se trata de fio 6 AWG de cobre ou fio 4 de UCA de alumínio. Ah, mas esses cabos não é aconselhável fazer serviço com linha viva. É verdade, não é aconselhável. E não fazer quando não há realmente a necessidade. Esse é o que eu digo, como instrutor técnico. Porém, a EBEM sabe, e a gente sabe que acontece, as empreiteiras, o pessoal vai a campo, os seus dirigentes, supervisores, que vão lhe pedir, vão falar, e você, como bom profissional, vai fazer um trabalho, né, de forma que tenha que ser garantida a segurança. Então, muitas vezes,
O serviço ele não é feito devido que o cabo, um fio de cobre, ele já está muito velho, ele já aparece alguns desgastes nesse cabo, né, possibilitando aí a facilidade de romper esse cabo, e aí o serviço não é feito. Mas se o cabo está bom, se o cabo está novo, pode-se fazer o serviço, desde que os profissionais que estão ali assumam essa responsabilidade, que façam uma inspeção detalhada, seja o cabo de alumínio ou o cabo de cobre, sendo de 6 de cobre ou de 4 de alumínio, mas que precisa ter garantia dos profissionais que ali estão, não de quem está lá no escritório. É daquele que vai no cesto, que vai na ponta do vão, vai na outra ponta e vê aonde vai ser colocado o equipamento, onde vai ser colocado o bypass, se o cabo vai ter tensionado ou não, né? É sempre aconselhável de que se o cabo está muito velho, não se coloca nenhum aparelho para puxar esse cabo ou para melhorar a flecha do cabo, etc, etc. Então é importante que a gente tenha esse raciocínio. A responsabilidade desse tipo de trabalho é da equipe. É a equipe que discute isso. Tendo qualquer dúvida, qualquer medida que possa ser vislumbrada, que coloque uma vírgula em relação à segurança, o serviço não deve ser executado com linha viva e deve sim ser programado um desligamento do sistema e feito, de repente, dar uma adiantada com a linha viva, mas naquele ponto não se mexe para fazer um desligamento depois, então executar o trabalho, né? Às vezes algumas operações como um pique no alimentador, etc., mas não se coloca a equipe e o equipamento em risco. É isso que tem que ser cuidado. Portanto, conversa ao pé do poste, diálogo, todos falando a mesma linguagem, e aí sim o serviço pode ser executado, de forma que todos conheçam a execução do serviço, o desenho, a forma como vai ser feito, por onde se começa, aonde vai ser o meio e aonde será o fim da operação, que sempre deve ter êxito. É esse que a gente quer, é isso que a gente deseja. Lutem para que sempre seja assim. E aí a equipe sempre será unida no diálogo, na perseverança e no amor à profissão. Também no livro, professor, cita várias vezes sobre modelos de equipes, equipe reduzida, né? E a equipe normal, convencional, a equipe completa, né? Mas a equipe reduzida, eu quero atentar aqui neste foco. Afinal, qual o mínimo de pessoas pode compor uma equipe, né, para desenvolver um trabalho com a linha viva, professor? Quando o professor Jusemar fala de equipe reduzida, por que uma equipe reduzida? Bom, caríssimos, uma empresa, né, uma organização, ela pode ter um caminhão com uma equipe completa e um outro veículo com a equipe reduzida, com um único cesto, com 3 eletricistas, e fazer serviços menores ou serviços que a equipe reduzida está apta a fazer, que o veículo realmente dá a condição de fazer com a equipe reduzida. Porque a equipe reduzida, né? Então a equipe reduzida ela serve para fazer esses serviços menores, corriqueiros, mais rápidos e até para assessorar a equipe completa, né, numa situação em que é uma necessidade de 2 veículos. Às vezes se fazer aí colocar 2 bypass ou às vezes na montagem de um fly-tap, né, no cruzamento de uma rede, no lançamento de um cabo, na troca de um cabo com rede energizada, tudo isso, um caminhão com equipe reduzida vem ajudar bastante, né? Algumas empresas com pequenos serviços podem ter só o caminhão da equipe reduzida, ou seja, com 3 eletricistas fazendo pequenos serviços. O caminhão da equipe reduzida ele pode ter um único cesto e faz vários serviços. Não são todos os serviços do procedimento, mas ele faz vários serviços na linha viva e que dá uma resposta bastante favorável ao DEC e FEC na empresa, com certeza. Então a equipe reduzida é isso, para fazer alguns serviços em rede energizada. E para encerrar a nossa aula de hoje, né, eu quero fazer a última pergunta para o professor Jusemar. Professor, você cita no livro sobre, vez ou outra, esporadicamente, o encarregado, o líder, desenvolver trabalhos dentro do cesto. Explica para nós melhor essa história, professor. É verdade, eu cito isso no meu livro, que o líder, ou seja, o líder da equipe,
ele deve periodicamente ir na plataforma, ir no cesto. Por que isso, professor? Porque é o seguinte, o bom líder, aquele que nunca pega a arma na mão, ele acaba que fica no tempo, usando às vezes continuamente as ferramentas, os equipamentos, principalmente quando chega uma ferramenta nova, um equipamento novo, às vezes até as próprias coberturas, chega uma marca diferente, às vezes ela é mais dura, mais flexível, e aí o líder tem que entender isso. Então, se ele periodicamente ele vai no cesto, ele fica apto a fazer isso sempre. E melhor do que um treinador de futebol que já não entra mais em campo para jogar futebol, mas que bom seria se ele entrasse, não é? Se ele fosse dentro do campo e ajudasse a fazer o gol e que conhecesse realmente daquilo que ele faz no momento, naquele dia, com o campo do jeito que está naquele dia, né? Com a bola do jeito que está naquele dia. Por isso que eu sempre peço que o líder, periodicamente, talvez uma vez lá ou outra, ele vá no cesto e faça uma operação ou duas junto com um dos colegas, até para falar a mesma linguagem, para ver isso de perto, para não esquecer daquilo que costumeiramente se chama de bater manga, né? Durante o treinamento, a gente vê a dificuldade que é, às vezes, das pessoas iniciantes de colocar a manga, de ir, aquela luva, etc. E isso, se ficar muito tempo sem usar, perde a prática. E o líder não pode perder isso. O líder tem que estar sempre no topo. Tem que ser sempre aquele cara que conhece e que fala aquilo que o coração está cheio. Fala aquilo que conhece, fala aquilo que sabe. E quando ele toma uma decisão, ele toma com uma performance porque está pautado naquilo que ele é, naquilo que ele faz. Esse é o líder. Por isso eu aconselho sempre fazer, ir no cesto, dirigir o veículo, estar sempre no meio e fazendo tudo que a equipe faz. Inclusive limpar o caminhão, estar ali junto, organizar as ferramentas, os equipamentos. O líder é aquele que está a par de tudo e que está junto com a equipe falando a mesma linguagem. Este é o líder que o professor Josemar gosta. Chegamos então aqui ao final de mais uma aula do curso de Rede de Distribuição, onde estamos falando sobre linha viva. E já quero agradecer a você, nosso aluno, que tem nos prestigiado, as pessoas que têm nos acompanhado nos nossos canais de comunicação, né? Forte abraço, até a próxima aula. Mas quero deixar aqui a última palavra com o professor Josemar. Foi uma alegria muito grande passar com vocês mais esse tempo. Devo mencionar de que costumeiramente não uso essa barba, né? A minha marca vocês conhecem, esse cavanhaque, mas nos 40 dias da quaresma tenho por hábito não cortar a barba e, como nós estamos vivendo esse momento agora, não corto a barba. Um grande abraço a todos, Deus seja louvado por mais esse trabalho, espero ter contribuído com a carreira profissional e, por que não, até pessoal da sua vida, daqueles que nos escutam neste momento. Que você realmente possa estar gozando de muita paz, muita tranquilidade e paciência. Não saiam de casa, né? Não saiam de casa, esperemos. E Deus tem o tempo dele e é esse tempo que nós devemos respeitar. Deixa que no tempo de Deus tudo irá se resolver. Acredite, Deus é maior. Nós, só instrumento na mão dele. A música, o som, ele sabe, porque ele é que vai fazer soar o som em nossa vida. Portanto, retomo, nós somos instrumentos na mão de Deus. E Deus faz de nós aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. E nós devemos confiar na vontade de Deus. Amém. Boa noite. Deus seja louvado. Abraço.